Muito boa tarde a todos. Como temos vindo a dizer, como eu tenho vindo a dizer desde há 4 anos, vai fazer 4 anos, as próximas eleições autárquicas são, para o país são importantes, como são todas as eleições autárquicas, para o PSD assumem uma importância adicional, porquanto depois dos maus resultados que tivemos em 2013 e em 2017, é absolutamente vital que o PSD reforce fortemente a sua participação nas autarquias e que reduza também fortemente a sua diferença para o Partido Socialista, que tem hoje 160 presidências de Câmara contra 98 do PSD e muitíssimos mais eleitos locais, vereadores e membros da Assembleia Municipal do que o PSD. E por isso temos feito um trabalho com rigor, e algo que a mim me é cara, que nem sempre é cara no país, que é a disciplina, com rigor e com disciplina, com uma programação que queremos cumprir e que estamos a cumprir. E essa programação, como temos vindo a dizer, significa que no fim deste mês teremos as soluções todas resolvidas e apresentadas. Pode, eventualmente, ficar aí pendurado 2 ou 3 casos, isso nunca se sabe, mas as 308, é isso que estamos a falar, serão resolvidas e anunciadas até ao fim de março. Anunciado, quer dizer, é uma coisa, apresentada é outra. Anunciar é aquilo que eu estou a fazer, anunciar o nome das pessoas. Apresentar, depois cada um apresenta-se quando quer e como quer e onde quer. Agora é só anunciado, são anunciados aqueles candidatos que têm a homologação nacional do PSD. Foram propostos pelas concelhias, pelas distritais e homologados pela nacional, ou então homologados pela nacional numa situação que não coincide com aquele que foi apresentado pela concelhia. Mas isso, posso dizer, o termo é da vida, ou seja, a diretriz que esta Comissão Política Nacional segue é que intervém diretamente na situação para que assim se possa também responsabilizar pelo resultado que vier a ser conseguido veremos, em setembro, outubro ou novembro, consoante passe ou não passe o adiamento das eleições no próximo dia 25 de março na Assembleia da República. A avaliação que eu faço da situação até à data, e depois de vos anunciar os nomes de hoje, estão cerca de 50% dos candidatos anunciados. Nós anunciamos já 100 mais 2, digamos assim, 102, 100, e depois demos um especial destaque ao Dr. Fernando Negrão em Setúbal e ao Engenheiro Carlos Moedas em Lisboa. Hoje vamos apresentar mais 51, significa que ficam 153, que é praticamente 50% do universo global, ou até direi que é mais de 50%, porquanto há 29 candidatos a presidentes de Câmara que não passam pela Comissão Política Nacional, são diretamente aprovados pelas Comissões Políticas Regionais da Madeira e dos Açores. A avaliação que eu faço até este momento é uma avaliação bastante positiva, não é uma avaliação isenta de problemas, longe disso, mas é uma avaliação muito positiva se eu fizer a comparação àquilo que é normal acontecer em eleições autárquicas, em que se tem de gerir muitas coisas, a começar desde logo pelas vaidades pessoais e pelas ambições pessoais, que é algo que não conjuga muito com a minha maneira de ser e, portanto, é inevitável que quando aparecem vaidades pessoais ou ambições pessoais, a Comissão Política Nacional intervém e não permite isso e procura o candidato adequado às circunstâncias e às eleições que vamos ter. E, portanto, esses casos são muito poucos e, portanto, a avaliação que é feita neste momento, que eu faço neste momento, é, digo, francamente positiva e francamente pacífica até, face àquilo que é o normal, particularmente o normal quando uma Comissão Política Nacional diz que vai intervir. Se a Comissão Política Nacional não intervir, deixa as coisas correrem e, naturalmente, que não há conflitos, não há choques de opiniões, não há nada. Mas não é essa, não deve ser assim a postura de uma Direção Nacional responsável. Vamos então aos 51 candidatos que hoje aqui vamos apresentar, adicionando àqueles que foram apresentados em Lisboa há uma semana e meia, mais ou menos, atrás. Portanto, temos em Anadia
João Nogueira de Almeida. Em Espinho, António Vicente Pinto. Em Oliveira do Bairro, José Carlos Soares. Em Caminha, Liliana Silva. Em Tábua, Fernando Tavares Pereira. Em Condeixa Nova, Nuno Claro. Na Lousã, Vítor Carvalho. Em Oliveira do Hospital, Francisco Rodrigues. Em Arraiolos, António Garcia. Em Évora, capital distrito, Henrique Sim. Em Mourão, este vai ganhar 2 vezes, sim. Mourão, João Fortes. No Redondo, David Galego. Em Reguengos de Monsaraz, Marta Prates. Em Vendas Novas, Ricardo Manuel Videira. Em Lagos, Pedro Moreira. Em Olhão, Álvaro Viegas. Em Tavira, Diniz Faísca. Na Guarda, Carlos Chaves Monteiro, que é neste momento o atual Presidente da Câmara, mas quando foram anunciados as recandidaturas dos Presidentes de Câmara, este não foi, porquanto ele não é recandidato. Ele vai ser candidato pela primeira vez, na medida em que é Presidente de Câmara, porque substituiu o anterior Presidente de Câmara, que assim é que tinha sido eleito. Em Manteigas, Nuno Soares. Em Trancoso, João Carvalho. No Pompal, Pedro Pimpão. Em Alenquer, Nuno Henriques. Em Odivelas, Marco Pina. Em Alter do Chão, Francisco Miranda. Em Baião, Paulo Portela. Em Matosinhos, Bruno Pereira. Em Paredes, Ricardo Sousa. Em Santo Tirso, Carlos Alves. Em Vila do Conde, Pedro Soares. Em Mesão Frio, António Teixeira. Em Montalegre, José Moura Rodrigues. Em Sabrosa, Mário Varela. Em Santa Marta de Penaguião, Daniel Teles. Em Santa Combadão, António Correia. Em São João da Pesqueira, Vítor Sobral. Em Alfândega da Fé, Vítor Bebiano. Em Macedo de Cavaleiros, António Moraes. Em Miranda do Douro, Helena Barril. Em Mugadouro, António Joaquim Pimentel. Em Vila Flor, Pedro Lima. Em Vinhais, Carlos Almendra Frias. Em Alvaiazer, João Paulo Guerreiro. Em Ancião, Célia Freire. Em Vila Real de Santo António, temos uma candidatura nem sempre muito comum, que é Luís Gomes. Porquê? Porque Luís Gomes foi o anterior presidente da Câmara de Vila Real de Santo António e, portanto, a atual presidente do PSD não se quer recandidatar. E o Luís Gomes tem uma particularidade, tem essa particularidade de ter sido o presidente de Vila Real de Santo António e regressar, e tem um currículo autárquico apreciável, inclusive já integrou o Comitê das Regiões. Em Chaves, temos também uma particularidade, que é Francisco Tavares, que foi presidente da Câmara de Valpaços entre 1985 e 2013 e agora se candidata a presidente da Câmara de Chaves.
e este sim é que tem uma particularidade na formação, há bocado eu ia dizer isso e não era o Luís Gomes, é o Francisco Tavares, que é o facto de ser licenciado em 2 cursos completamente distintos. É licenciado em Engenharia Civil e depois licenciado em Direito. Para lá disso, o Francisco Tavares também já foi deputado à Assembleia da República durante algum tempo. Pedrógão Grande, que é uma Câmara onde, pelas circunstâncias que todos conhecem, o PSD aspira a poder ganhar, é o António José Lopes, economista e atualmente vogal não executivo da Caixa de Crédito Agrícola. Em Porto Alegre, que é outra capital distrito, presidida neste momento por uma Presidente de Câmara independente, a nossa candidata é a engenheira Firmelinda Carvalho, que é atualmente a Presidente da Câmara Municipal de Arronches, mas que é natural e vive em Porto Alegre. Foi empresária agrícola e é professora de agropecuária. Na Figueira da Foz, aqui bem perto, é o Pedro Machado, que é, como aqui saberão, professor e licenciado em Filosofia, atual presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro e presidente da Agência Regional de Promoção Turística Externa em Viseu. É também membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra e membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu. Em Estremoz, um candidato pouco comum, que é o Dr. José Manuel Malheiro Roquete, alguém que, com uma carreira profissional notável, se propõe ser candidato e ser presidente da Câmara de Estremoz. Ele é também notável, presidente da Assembleia Municipal de Fronteira desde 1994. Foi mandatário distrital em Porto Alegre das eleições presidenciais a quando da candidatura do professor Cavaco Silva e foi até há 2 anos atrás diretor clínico do Hospital da Luz. Vem, portanto, de Lisboa para a sua terra, procurando servir a sua terra depois de ter a carreira profissional que sabemos. Finalmente, número 50, no Marco de Canaveses, a professora Maria Amélia Ferreira. É um caso que eu também queria destacar. É professora catedrática da Faculdade de Medicina do Porto, foi diretora da Faculdade de Medicina do Porto durante muitos anos, é a provedora da Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses, foi a mandatária para o Distrito do Porto da candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa nas outras eleições, que não nestas últimas, e foi também no primeiro mandato a consultora para a saúde da Presidência da República. A professora Maria Amélia Ferreira está, portanto, disponível para servir o país, e neste caso a sua terra, como autarca, também depois de uma carreira profissional e académica notável. Tem, pois, aqui os 50 e passo agora aos 50 mais um, porque são 51 e essa é a principal razão pela qual nós estamos a fazer isto aqui em Coimbra, que é justamente o candidato à Câmara Municipal de Coimbra, o Dr. José Manuel Silva, que está aqui presente e que irá encabeçar a lista do PSD. Dr. José Manuel Silva quase dispensa apresentação, em qualquer lado, particularmente aqui em Coimbra, mas todos sabemos que entre 2011 e 2017 foi bastonário da Ordem dos Médicos, foi candidato à Câmara de Coimbra há 4 anos atrás como independente e desde essa altura até hoje, nestes 4 anos, exerceu na plenitude a sua função de vereador da oposição ao atual presidente da Câmara de Coimbra. Recebeu o prémio Prestígio do Diário das Beiras em 2011 e tem duas medalhas de ouro da Ordem dos Médicos de Espanha e da Ordem dos Médicos em Portugal. A razão pela qual, volto a repetir, decidimos fazer esta segunda apresentação em Coimbra, seguida da primeira que foi em Lisboa, onde apresentamos o candidato a Lisboa, é aqui para apresentar
em Coimbra e para com isto mostrarmos o nosso empenho na eleição em Coimbra e o nosso empenho em ganhar uma das principais cidades portuguesas, que é a cidade de Coimbra. Estamos convencidos que temos condições para que em outubro, como digo, ou em setembro ou em novembro, quando forem as eleições, mas no fim deste ano, ou seja, quando chegarmos ao Natal, que o novo presidente da Câmara Municipal de Coimbra seja o Dr. José Manuel Silva. Dito isto, se tiverem alguma questão a colocar, eu estou à disposição. Boa tarde, João Henriques, Diário de Coimbra. O professor José Manuel Silva tem sido a principal voz da oposição na Câmara de Coimbra. Como é que vai ser feito em termos de vereadores, de candidatos a vereadores, essa comunhão entre o PSD e um candidato independente? Como é que vai ser feita a escolha? Eu não lhe vou dizer como é que é feita a escolha, porque não sou eu que vou fazer a escolha. Já fui candidato a uma Câmara, nessa altura fiz escolhas para a lista, agora naturalmente não sou candidato, o candidato é que vai naturalmente fazer as escolhas. É evidente que, tendo sido candidato independente, sendo agora candidato pelo PSD, haverá naturalmente um equilíbrio entre os nomes. Quais? Isso aí será o candidato a definir na altura própria. Muito boa tarde, António Alves, jornalista do Diário As Beiras, em quem o candidato recebeu o prémio em 2011. Faço-lhe duas perguntas. A primeira, se sentiu que a escolha certa era José Manuel Silva e não Nuno Freitas, que tinha sido apoiada inicialmente pela conselhia do partido aqui em Coimbra. A segunda questão tem a ver com o candidato da Figueira da Foz, o Dr. Pedro Machado, que na última semana já fez sair 2 comunicados, no total de 120 nomes que supostamente o apoiam. Eu vou dizer supostamente porque já alguns vieram dizer posterior que não apoiam o candidato. Como é que, como Presidente do Partido, vê esta situação? Na primeira parte, na primeira pergunta, a sua primeira pergunta é se nós sentimos que o Dr. José Manuel Silva era o melhor candidato, o candidato que está em melhor situação para disputar a Câmara Municipal ao atual Presidente de Câmara. A própria escolha, com intervenção direta da Comissão Política Nacional, responde que sim, ou seja, se assim não fosse, não era assim que tínhamos feito, teríamos feito de forma diferente. O facto de o fazermos é uma das situações em que a Comissão Política Nacional interviu diretamente, precisamente por estar convencida que esta é a melhor solução. Se não estivesse convencido, naturalmente nós não teríamos feito dessa forma. Relativamente ao candidato na Figueira da Foz, que foi homologado, e está, portanto, foi hoje anunciado oficialmente, se me diz que há elementos da Figueira da Foz que não apoiam o candidato, eu penso que isso é normal, num quadro em que nós nos candidatamos para ganhar a Câmara e não para ter 100% dos votos. Portanto, acho normal que haja quem não vote no PSD na Figueira da Foz, como em todos os demais concelhos. 100% nunca ninguém conseguiu e, portanto, há sempre quem não goste e opte por outras soluções. Luís Santos, do Campeão das Províncias. Relativamente também ainda à Figueira da Foz, o Dr. Pedro Machado diz que não sai da presidência da Região de Turismo do Centro, o que já foi reivindicado pelos órgãos do PS a nível regional. Recordo que o Dr. Carlos Moedas, em Lisboa, por motu próprio, saiu logo da Fundação Gulbenkian. Aceita esta posição de Pedro Machado? Não são situações comparáveis. O engenheiro Carlos Moedas não precisava de sair, digamos, da Gulbenkian por razões políticas. Agora, há regras da Gulbenkian que levam a essa situação, para lá da vontade dele. É uma situação em que não é uma imposição legal, digamos assim, é uma imposição regulamentar. Há regras dentro da Gulbenkian que levam a isso e ele saiu. Relativamente à situação que aponta da Figueira da Foz, a lei não obriga a isso e, portanto, fica no domínio da decisão do candidato se o quer e se acha que o deve fazer ou não. A lei não obriga a isso.
Mas eu dou-lhe uma opinião que antes de uma situação dessas eu colocava outras situações. É quando os candidatos já se sabe que vão ser candidatos a uma Câmara Municipal e as televisões continuam a permitir que eles continuem lá a fazer comentários, a fazer autopropaganda contra outros candidatos que não têm esse espaço. Acho que aí a incompatibilidade é bem maior do que continuar na sua atividade profissional normal quando ela não interage com a candidatura. João Gaspar, da agência Lusa, estou aqui. Está aí, desculpe. Esta candidatura aqui a Coimbra será uma coligação entre o PSD e o Movimento Somos Coimbra? E já agora, quantos destes candidatos hoje aqui apresentados serão em coligação, por exemplo, com o CDS-PT? Não, coligação em Coimbra não é, porque aí sim é mesmo um impedimento legal. Os movimentos de cidadãos não se podem coligar com partidos, não é? Pode haver coligações de partidos, não pode haver coligações de movimentos de cidadãos. Portanto, nós não estamos a falar de uma coligação, estamos a falar de uma lista do PSD, ou uma lista em coligação, mas uma lista do partido. Relativamente a todos os candidatos que aqui anunciei, serão agora eles, não é? E as respectivas comissões políticas conselhias, que vão determinar se lhes interessa e se querem ir em coligação com o CDS ou não. Nós, na próxima semana, vamos assinar com o CDS o acordo de chapéu, digamos assim, o acordo nacional que permite que haja coligações com o CDS em todos aqueles concelhos que ambas as concelhias desejem e ambas as direções nacionais também homologuem. Portanto, isto agora fica no domínio de cada um, a Direção Nacional aí não se mete, limita-se a receber as propostas e, em princípio, nada terá a opor, porque é da vontade local, salvo uma situação ou outra que possa acontecer. Boa tarde, João Oliveira, da TSF. Na primeira lista, o PSD foi alvo de algumas críticas pela falta de mulheres como líderes. Nestes 50 mais um nomes, se não me falha a conta, estão 6. Como é que responde a estas críticas? Respondo que é, como eu já tive a oportunidade de dizer, um esforço muito grande, que eu penso que não é só o PSD, todos os partidos fazem no sentido de terem mulheres disponíveis para se candidatar à presidência da Câmara. Eu não falo na questão das variações, porque sabe, aí é mesmo uma imposição legal, não há para onde fugir, há que cumprir a paridade, neste momento até na ordem dos 40%. E aí também não faltam, aí também, enfim, não há muitas, mas é mais fácil. Candidatas diretamente a Presidente de Câmara, que é mais difícil. De qualquer maneira, dentro daquilo que é possível, temos aqui um conjunto, não muitas, como diz, mas significativas, como lhe referi, pelo menos duas muito significativas, a professora Maria Amélia Ferreira e a atual Presidente da Câmara de Arrões, que vai disputar a Câmara de Porto Alegre e que diremos que Porto Alegre, que é presidida por uma mulher, irá provavelmente continuar a ser presidida por uma mulher, ou a que está, ou a nossa candidata, não é? Boa tarde, Miguel Ângelo Marques da SIC. Parece que não há mais perguntas sobre este tema. Eu aproveitava então para fazer uma pergunta sobre um outro tema. Sim. O Primeiro-Ministro ontem apresentou o plano de desconfinamento. Queria-lhe pedir uma reação, se concorda, se acha que é o ritmo certo ou se não concorda com alguma das coisas que foram ontem apresentadas por António Costa. Aquilo que foi ontem anunciado pelo Primeiro-Ministro corresponde na componente estrutural àquilo que o PSD tem vindo a dizer que é necessário fazer. Ou seja, fixar indicadores que vão monitorizando os níveis de confinamento que a sociedade vai tendo. Níveis de confinamento que foram definidos por especialistas e depois aceitos, eventualmente um pouco corrigidos pelo poder político, neste caso pelo Governo. Portanto, quando nós vamos olhar para o R, não é? Que diz com que velocidade é que a pandemia está a evoluir ou a descer. E quando conjugamos isso com o número de casos diários, neste caso medidos a 14 dias por 100 mil habitantes, parece bem. É isso que deve monitorizar o andamento do confinamento ou desconfinamento. Os níveis também foram definidos com a ajuda dos técnicos e devidamente estudados. E, portanto, estruturalmente fazer assim parece-me bem. E de 15 em 15 dias se vai para um patamar maior de desconfinamento ou se mantém o patamar em que se está em função da evolução dos indicadores. Portanto, o Primeiro-Ministro faz uma projeção a 15 dias, como vê, sempre a 15 dias, partindo do princípio que tudo vai correr bem. Melhor que aquilo é difícil,
pior que aquilo pode acontecer e, portanto, acaba por não ir àquele ritmo. Esta metodologia é uma metodologia que já deveria ter sido adotada há mais tempo, mas é melhor agora do que nunca. E, portanto, acho que aqui o país tem as balizas certas para saber como vai evoluir. Relativamente à decisão em concreto para a próxima segunda-feira, eu aí teria sido um pouco mais prudente na questão das escolas e não teria incluído já o primeiro ciclo, portanto, aquilo que vulgarmente se designava antigamente de primeira, segunda, terceira e quarta classe, que agora é o primeiro ciclo do ensino básico. Eu atrasaria por 15 dias o primeiro ciclo do ensino básico, por 15 dias, se os indicadores daqui por 15 dias o permitirem, que eu admito que se assim fosse feito, os indicadores o permitiriam. Eu digo isto por uma razão, é que o valor R, que mede, como digo, a velocidade a que a pandemia está a crescer ou a decrescer, está abaixo de 1, portanto está a decrescer, mas tem-se degradado, tem-se aproximado do 1. E, portanto, é preciso perceber bem porque é que, em confinamento, o R se tem degradado, quando em confinamento o R devia estar sempre a melhorar. Agora que vamos desconfinar, corremos o risco do R se degradar mais e passar o 1, e aí tudo volta ao princípio. Mas a verdade é que o país não pode estar neste impasse permanente, é preciso ter alguma ousadia, foi isto que agora foi feito. Simplesmente, nesse particular, e nós sabemos, digamos, a força que as escolas têm para multiplicar o vírus, por efeitos diretos e depois indiretos, e portanto eu aí teria, nesse particular, teria esse cuidado. De resto, a definição da maneira como está corresponde finalmente ao Governo ter feito da forma como nós há algum tempo para cá temos vindo a dizer que devia ser.